Graça e paz, queridos irmãos, vos sejam multiplicadas. Dando continuidade aqui ao nosso curso, vamos falar um pouco sobre o retorno ao método literal de interpretação. Como você viu, Agostinho de Hipona, ele colocou a interpretação alegórica como sendo o método de interpretação oficial de interpretação da igreja. E a partir daí a igreja ela mergulha em 1000 anos de interpretação alegórica, onde foram infiltradas centenas de heresias durante esse período. E como aconteceu o retorno, então, ao método literal de interpretação? Bom, a igreja voltou a utilizar o método literal de interpretação logo após a Reforma Protestante, onde os reformadores eles se voltaram para as Escrituras, interpretando-as de forma literal. Então, após 1000 anos de trevas, muitas doutrinas heréticas que foram criadas através do método alegórico foram extintas. Os reformadores se debruçaram sobre o método literal de interpretação novamente, e a partir daí a luz voltou a brilhar, não é? As Escrituras voltaram a dizer o que elas sempre queriam dizer, já que a alegoria tira o sentido da interpretação, dá o sentido que se quiser, a interpretação voltou a ter literalidade. E por que o método literal é um método seguro para se interpretar as Escrituras? Simplesmente porque Jesus, o nosso Senhor, ele se utilizou do método literal de interpretação. Os rabinos judeus também se utilizavam do método literal de interpretação. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que nos deixaram, nos legaram uma herança doutrinária também, se utilizavam do método literal de interpretação. Então, por que nós não vamos seguir as pisadas deles? Não é? Vou ler aqui com vocês o texto de Mateus capítulo 24, versículo 2, onde Jesus interpreta de forma literalmente uma profecia que foi dada por ele. Ela é interpretada, encarada de forma literal. Veja, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, se alguém quiser espiritualizar isso aqui, não vai conseguir, porque isso aqui se cumpriu de forma literal. Jesus está falando, tudo isso aqui significa o templo. Não vê de tudo isso? Ele está apontando para o templo em Jerusalém. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia de Jesus se cumpriu de forma literal no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e a cidade de Jerusalém ela foi destruída, o templo foi destruído e os judeus foram dispersos pelo mundo. Esse texto aqui se cumpre literalmente, porque o templo foi destruído, incendiado, e o ouro que havia nas paredes do templo se infiltrou por entre as pedras. Mais tarde, os soldados vieram e começaram a tirar as pedras para tirar o ouro que estava ali incrustado. E acabou que essa profecia se cumpriu literalmente, ou seja, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, se Jesus interpretava os textos da Bíblia de forma literal e os discípulos também, nós devemos também seguir o mesmo caminho, tá certo? Bom, e quanto aos símbolos e figuras que nós encontramos na Bíblia, devemos interpretá-los de forma literal? Bom, essa é uma boa pergunta. Bom, saiba que símbolos, a definição de símbolos, são objetos animados ou inanimados que aparecem nos textos e que eles têm um determinado significado. Como, por exemplo, o texto de Daniel, capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele via uma estátua imponente com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventres e quadris de bronze, pernas de ferro, pés misturado barro com ferro, e também ele via uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Essa pedra batia na base da estátua e esmiuçava todo o resto, se fazendo uma grande montanha e enchendo toda a terra. Então Daniel traz a interpretação desse texto, falando, não é, que esses metais aqui, que são os componentes da estátua, eles são reinos e impérios que iriam dominar Israel. Simbolizam reinos e impérios que iriam dominar Israel. Por exemplo, a cabeça de ouro, o Império Babilônico. Peitos e braços de prata, o Império Medo-Persa.
ventres e quadris de bronze, o Império Grego, pernas de ferro, o Império Romano, pés barro misturado com ferro, o governo do anticristo que se levantará no último tempo. E a pedra cortada sem auxílio de mãos é Cristo, que com a segunda vinda dele, ele elimina todos esses impérios aqui e passa a governar toda a terra. Então, essa estátua, ela tem um significado, um simbolismo. E devemos sempre procurar, na interpretação, a verdade literal por trás dos textos. Muitas vezes a interpretação dos símbolos estão no próprio texto, basta a gente ter paciência que a interpretação acontecerá. E quando não estiver no próprio texto, certamente que ela estará em algum lugar da Bíblia. Então é muito importante nós interpretarmos a Bíblia a partir dela, certo? Tem também a interpretação figurada, que são as figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem, elas são força de expressão. É uma força de expressão e aparece nos textos bíblicos. Como, por exemplo, Jesus disse, eu sou a porta. Bom, se você interpretar de forma literal, você vai pensar que Jesus é uma porta. Não é uma porta de madeira ou de ferro. Mas Jesus não estava querendo dizer que ele é uma porta de maneira literal. Ele estava querendo dizer que ele é a passagem para a salvação. Quando ele disse, eu sou o caminho, ele estava querendo dizer, olha, eu sou a passagem para a salvação. Então observe que a Bíblia, ela tem figuras de linguagem ou força de expressão. Você deve procurar a verdade literal por trás daquela expressão. Está certo? Então a Bíblia tem símbolos e figuras. Nos dois casos, nós devemos procurar a verdade literal. Se a interpretação não estiver no texto, ela estará em algum lugar da Bíblia, o sentido daquilo. Não devemos buscar elementos externos para trazer interpretação aos textos da Bíblia. Procure sempre a verdade literal em seu contexto. Bom, eu queria trazer para você exemplos de símbolo no livro do Apocalipse. Nós vemos a expressão estrela aparecendo em vários textos do livro do Apocalipse. Eu queria estar te mostrando aqui algumas interpretações. Vamos para Apocalipse 6, do 12 ao 14. Diz assim, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Aqui diz que as estrelas do céu caíram pela terra. Observe que existe, não é, a expressão estrelas aqui. E se nós formos interpretar estrelas, vamos interpretar de forma literal ou não? É claro que estrelas aqui é literal. Ela significa exatamente o que está querendo dizer. Estrelas, nesse caso, são estrelas mesmo. Por que eu sei disso? Porque está dentro de um contexto aqui de destruição. Como o sol se tornou negro. Tá vendo? O sol mesmo se tornou negro. A lua toda como sangue. Observe, são sinais que estão acontecendo no céu. E as estrelas literalmente caíram do céu. Então, nós temos que interpretar de forma literal estrelas nesse texto por causa do contexto, porque tudo está acontecendo aqui de forma literal. Outro texto que aparece a expressão estrela é Apocalipse 12, do 3 ao 4, que diz, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse texto diz, e o dragão com a cauda arrastava a terça parte das estrelas que são do céu. Estrela aqui nesse caso está no sentido simbólico.
Estrela, ela simboliza aqui os anjos caídos, porque Satanás, que é o dragão, com a cauda, ele arrasta 1/3 das estrelas que estão no céu, ou seja, estrelas simboliza aqui anjos, ok? Porque Satanás, ele na sua rebelião, ele trouxe 1/3 do céu para a terra. Então fica claro que estrelas tem um sentido simbólico nesse texto, simboliza anjos. Existe outro texto que eu queria te mostrar, em que estrela simboliza também anjo, e é Apocalipse 9, de 1 a 2. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Estrela aqui nesse caso é um anjo. Esse anjo tem a chave do poço do abismo. Por que não é literal estrela aqui? Porque dificilmente uma estrela mesmo teria condições de ela pegar uma chave para abrir uma porta, para abrir o poço, no caso do abismo. Então, nesse caso, estrela significa um anjo que tem poder e autoridade, ele tem a chave. Chave aqui é autoridade, não é? Tem autoridade, tem poder para abrir o poço do abismo. Isso é confirmado? Isso é confirmado no outro texto que eu vou ler para vocês, esse anjo que tem a chave. E é Apocalipse 20, versículos 1 e 2. Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Observe que está se referindo ao mesmo ser, ao mesmo anjo. Então, nesse caso aqui já chama de anjo e aqui de estrela. Mas observe que ambos têm a chave do poço do abismo, mostrando que é a mesma figura, comprovando que estrela, nesse caso aqui, é anjo. Diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, estrela nesse caso aqui, nesse contexto, simboliza anjo. Então, observe que estrela pode ser empregado no sentido literal, no livro do Apocalipse, como pode ser empregado no sentido simbólico. Vai depender do contexto. Observe como é importante nós estudarmos a Bíblia sob a ótica certa. E existe no Apocalipse também figuras de linguagem. Eu quero te mostrar uma. Você está vendo aqui a letra alfa e ômega do alfabeto grego. E existe um texto que fala que Jesus é o alfa e o ômega. Esse texto é Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Neste caso aqui, se formos interpretar de forma literal, nós não podemos dizer que Jesus ele é a primeira e a última letra grega do alfabeto, de forma literal, o alfa e o ômega. Jesus é a letra do alfabeto, de forma literal? Não, claro que alfa e ômega, nesse contexto aqui, significa dizer que Cristo ele é o início e o fim de todas as coisas. É uma figura de linguagem, alfa e ômega, as letras do alfabeto, a primeira e a última, para dizer que Cristo é o início e o fim. Ou seja, todas as coisas convergem nele. Ele é a figura central da Bíblia, ok? Dizendo que Cristo, ele é o começo e ele é o final. Os rabinos judeus diziam de Deus, que Deus era o Aleph e também era o Tal, a primeira e a última letra do alfabeto grego, dizendo que tudo está inserido em Deus. Tudo se volta para Deus. Deus é o centro de todas as coisas e aqui no grego, alfa e o ômega está querendo dizer que ele é o início e também que ele é o fim. Não é uma interpretação literal, mas é uma linguagem figurada. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado, não é? Dessa aula. Então, um grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor. Até a próxima aula. Shalom.